Neste vídeo eu vou falar sobre a via das pentoses e vou abordar os pontos que eu considerei mais importantes nesta via. Esta via encontra-se no metabolismo de carboidratos. Junto com ela temos a neoglicogênese, a glicólise, a glicogenólise e a glicogênese. A via das pentoses é uma via metabólica que faz uma sequência de reações químicas que transforma a glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato. A via das pentoses não gera e nem consome ATP ou NADH. Pela fase oxidativa, a via das pentoses gera 2 NADPH por glicose consumida. Como ela acontece, ela pode seguir dois caminhos. Ela tem a fase oxidativa e a fase não oxidativa. A fase oxidativa, ela é irreversível, segue em sentido único de glicose para ribose. Ela gera 2 NADPH e sofre controle alostérico negativo do NADPH. Já a fase não oxidativa, ela é reversível, pode seguir nos dois caminhos, tanto de glicose para ribose quanto de ribose para glicose. Ela não gera NADPH e não sofre controle. A via das pentoses acontece no citossol de todas as células. As células fazem a via das pentoses para poder sintetizar lipídios, sintetizar nucleotídeos, para se proteger do estresse oxidativo e para gerar espécies bactericidas. A fase oxidativa sofre controle, mas a fase não oxidativa não sofre controle. A primeira reação da fase oxidativa é catalisada pela enzima G6PD. Esta enzima sofre controle alostérico negativo do NADPH, isso é, quando os estoques de NADPH da célula estão altos o suficiente para ela, este NADPH vai inibir a enzima G6PD e vai impedir a fase oxidativa da via das pentoses. Vocês conseguem ver aqui nessa figura exatamente isso que eu acabei de falar. Já a fase não oxidativa não sofre controle, ou seja, quando a célula tem pouca ribose e precisa de ribose para sintetizar nucleotídeos, a via das pentoses segue no sentido glicose para ribose. Entretanto, quando a célula tem muita ribose e ela não precisa de ribose para sintetizar nucleotídeos, a fase não oxidativa da via das pentoses segue no sentido contrário, ou seja, de ribose para glicose. É importante lembrar que as fases oxidativas e não oxidativa da via das pentoses pode acontecer de maneira independente, de acordo com as necessidades da célula, isso é, se ela precisa de apenas NADPH ou apenas de ribose ou se ela precisa das duas. A via das pentoses tem duas funções importantes. A primeira é gerar ribose para a síntese de nucleotídeos e a segunda é gerar NADPH para a obtenção de potencial redutor de diversas reações. O NADPH é usado para síntese de lipídios, redução da glutationa, síntese de óxido nítrico, síntese de espécies oxidantes para a defesa imune inata e para ativação das enzimas citocromo P450. Temos que lembrar que o NADPH tem um potencial redutor. O que seria isso? Um redutor é uma molécula capaz de doar elétrons para outra, ou seja, um redutor é uma molécula reduzida que doa seus elétrons para outra e termina oxidado. Outro ponto muito importante é que o NADPH é totalmente diferente do NADH. Então, vamos ver a diferença entre eles. O NADPH ele tem função de promover a redução de moléculas, ou seja, é o potencial redutor. Ele tem sua formação em duas formas, na via das pentoses e na lipogênese. Na via das pentoses, ele é gerado pelas enzimas G6PD e pela enzima 6-PGD na via das pentoses. Na lipogênese, ele é gerado pela enzima málica a partir de malato. Este malato é proveniente do citrato produzido dentro das mitocôndrias.
Já o NADH, ele tem função de carregar elétrons até a cadeia de transporte de elétrons para a geração de ATP na fosforilação oxidativa. A formação dele é em dois locais, tanto na via glicolítica aeróbica quanto no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. Qual é a importância disso tudo clinicamente? As hemácias não têm mitocôndrias, portanto, a única maneira de obter NADPH é através da via das pentoses. A deficiência da enzima G6PD, que é a enzima que sintetiza NADPH na via das pentoses, faz com que as hemácias não sejam capazes de gerar NADPH e, portanto, elas não são capazes de se defender do estresse oxidativo e acabam por sofrer hemólise. Pacientes portadores da deficiência G6PD são sensíveis ao estresse oxidativo causado por uma série de fatores. No caso de fármacos, a gente tem como exemplo a primaquina. No caso de alimentos, a gente tem como exemplo o feijão fava e inflamação ou infecção. A deficiência da enzima G6PD também confere resistência à malária. Isso acontece porque as hemácias com deficiência têm uma vida mais curta, impedindo a maturação do parasita Plasmodium, causando a interrupção do seu ciclo de vida. Aqui a gente tem um esquema das reações da via das pentoses, tanto a fase oxidativa quanto a fase não oxidativa, as enzimas que participam em cada uma das etapas, e vocês vão ver que a gente também tem ali em azul a TPP. Isso aí eu ainda não comentei nada, então vamos falar sobre isso agora. A TPP é a coenzima tiamina pirofosfato. É necessária para o funcionamento de diversas enzimas, como essas que eu coloquei, uma da via das pentoses e duas do ciclo de Krebs. A TPP é sintetizada a partir da vitamina B1, que é a tiamina. A falta de tiamina pode levar à síndrome de Wernicke-Korsakoff, caracterizada por demência, perda de memória, confusão mental e paralisia. A falta de tiamina pode ser causada por uma desnutrição ou pelo consumo crônico de etanol, e uma mutação na enzima transcetolase da via das pentoses pode exacerbar a síndrome. Se você gostou, eu te convido a assistir o vídeo sobre o ciclo da frutose. Vou ficando por aqui e até a próxima.